Chegou a hora de falar do quarto episódio de Loki. Estamos nos encaminhando para o final. Então já assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. E aí, senhor Ederson Nunes? Quarto episódio de Loki. As coisas estão começando a entrar nos eixos e a gente vai, enfim, descobrir os grandes mistérios da série. Mas vamos tentar ordenar esse vídeo aqui. Vamos por passo, vamos num passo a passo para não colocar a carroça na frente dos bois aqui. Muita A coisa. gente tinha no episódio final, que eu não estava aqui comentando com vocês, mas estou aqui de volta, e basicamente eles estavam enfrentando o fim do mundo. Basicamente ficou um cliffhanger ali do último episódio que o mundo ia acabar e a gente não sabia o que ia acontecer com Loki e Sylvie. E as coisas meio que se resolveram até de certa forma tranquilamente, né? Tu falou ali que as coisas estão entrando no eixos ou as coisas começaram a sair dos eixos, né? As duas coisas, né? Depende do foco que tu dá pela narrativa, das explicações que a gente precisa, ou pro multiverso aí que Legal. a gente sabe que vai terminar num bolor. E é legal que cada episódio a gente acha uma coisa que depois deixa de ser, né? Por exemplo, no primeiro episódio a gente achava que a Sylvie era um Loki. Depois ela falou que ela era a Encantor, né? Uma versão da Encantor. E agora a gente sabe, pelo menos até agora, que ela é uma versão feminina do Loki. E, inclusive, a primeira cena do episódio é ela é ela criança, né? Sendo raptada lá em Asgard. Que é até a menina que faz a Sylvie, né? A Loki criança, é a que faz a Judith no The Walking Dead. Bem famosa a guria. Sim, não, e aí a gente descobre que a Sylvie, essa amálgama aí dos personagens dos quadrinhos, ela tá a vida inteira fugindo. Basicamente, ela só se ferrou a vida inteira, né? Não, foi bem legal. E eu fiquei bem impactado assim, com a atuação da menina que faz a Judith no The Walking Dead. Que quando ela é raptada, ela vai lá por TVA, ela passa nos mesmos processos que o Loki passou no primeiro episódio, lá de mudar roupa, de passar com o anãozinho lá naquela câmara de. Os famosos trâmites burocráticos. Ela ficou Devidos trâmites. Ela ficou com muito medo, assim, né? Dá pra ver, assim, que ela tava bem apavorada onde é que ela tava, onde é que ela não sabia o que tava acontecendo com ela, porque até agora a gente não sabe qual o mal que ela cometeu pra ser raptada, pra ser presa pelo... Exatamente, a gente não sabe qual foi o impacto que ela deu, o estopim que ela deu para ser uma variante, né? E ela tava basicamente brincando de salvar Asgard com as Valquírias num barquinho viking, né? Essa parte foi bem legal também. Então, tava ali numa brincadeira, ó, é uma variante. Vamos aqui resetar essa linha do tempo. É. E ela tá fugindo até hoje. E aí, depois, eu acredito que ela entendeu que claro, ela era o Loki na realidade dela, na dimensão dela, não sei como é que vai ser abordado isso, mas ela se não é mais o Loki. Tu viu que ela se diz que ela não é mais o Loki, que ela se transformou em uma outra coisa. E eu acho bem condizente, assim, que ela agora não deixou de ser o Loki, ela é a Sylvie. Tanto que ela não tem os poderes do Loki, né, que é de transformar ou de criar uma nova cópia dele, né? O poder dela é o encantamento, né? Que é o que seria o da Amora, né? É, mas ela meio que troca de corpo, né? Ela se adaptou aos corpos de alguns personagens ao longo dos episódios ali. Ela faz um encanto que a pessoa fica possuída por ela, né? Mas ela se transformou também. Ela se transformou em outras pessoas. Eu não tô... Tanto que quando eles lutam a primeira vez, ela diz, eu gostava mais do Pet, que ela tava outro como um, sei lá, um atendente, assim, né? Sim, porque ela tomou o corpo da pessoa, né? Isso mesmo. É. Mas e aí a gente tem o rolo todo e o enrosco que é um pouco que a gente teve em WandaVision, né? Porque em WandaVision a Wanda estava encantando várias pessoas e elas estavam vivendo uma vida que não era delas, né? Aquela vida perfeita que ela criou. E agora a gente descobre que realmente essas pessoas que trabalham na TVA não são criadas pelos Guardiões do Tempo, como eles estavam comentando, mas são sim humanos de outras realidades que são variantes, né? Então são capangas que são variantes e também estão deixando de viver as suas próprias vidas, né? A gente teve a menina que esteve em Lovecraft Country também entregando demais aqui nesse episódio e demonstrou, não, eu tinha uma vida, eu gostava, eu era feliz. E aí a gente tem o Owen Wilson, o Mobius, descobrindo toda essa jogada com É. a outra, a Hunter, né? A outra caçadora que
A, que que a morreu, que Sasha era Lane, a né? Sasha Lane, exatamente. É a C20 e a H14, a 15, uma coisa assim, né? O 15. C15. Foi bem legal. E eu acredito que vai mostrar alguma cena do Owen Wilson lá, o Mobius, de jet ski. Ah, deve ter, deve ter. Vai ser um respiro de final de série, né? Até porque a gente descobriu também que aquelas armas que desintegram as pessoas, Não é bem não é bem isso, né? Não é bem isso. A gente descobre lá no final do episódio, né? nas cenas pós-créditos. Oh, você que não ficou até o fim, tem Ah, cena. é. Aí você que não tá acostumado, a gente sim fala spoiler nesse vídeo, né? Meio que chovendo molhado quando a gente faz um review de episódio, né? Mas sim, a gente fala spoiler, você já deve ter percebido, né? E é legal porque no episódio anterior, apesar de ter sido uma aventura legal dos dois, aumentando a relação dos dois, eu acho que a Sylvie, ela entregou mais em atuação nesse episódio. Ela deu mais, assim, pro personagem. A gente se empatizou mais com esse personagem agora do que no episódio anterior, que ela tava ali meio padrãozinho, né? Foi um episódio mais do Loki, né? Sim, sim. Eu gostei mais do episódio anterior, mas esse aqui também foi ótimo. Porque eu gosto desses episódios no meio da temporada, assim, que tem tipo um respiro, uma coisa, uma aventura solo, uma coisa que dá pra destacar, assim, se eu olhar um episódio aleatório, assim, olhar esse vai me cativar. E aquela fuga de Lamentes foi muito legal. Já falei no outro vídeo também que gostei bastante. É. Mas esse Aquela fuga de lamentos aí é aquela coisa, né? Os poderes do Loki, eles vão e vêm ao bel prazer dos roteiristas, né? Porque ele basicamente usou o poder da medalha do tempo lá do olho de Agamotto em um prédio que estava caindo, né? E, é, enfim, daqui a pouco ele só fica apanhando. E tivemos, falando em apanhar, uma belíssima cena nesse episódio com o retorno de uma personagem que a gente não esperava. Eu não estava esperando, não também. tinha caçado nenhuma notícia disso. Não. Mas tivemos a participação da Lady Sif novamente aí, então vou retornando à Marvel, né? Lady Sif está aparecendo aqui, voltando ao mundo Marvel depois de Thor, Thor 2, depois de Agents of Shield e agora retornando agora na Marvel Studios em grande estilo, não, sentando a munheca no Deus da Trapaça. Parece que eles deram uma cena de compensação, assim, por ela não estar em Ragnarok, né? Porque poderia ter sido qualquer outro personagem, né? Já que ela, não, por algum motivo, não tá. Acredito que ela tava gravando aquela série dela do Blind Spot, né? Daí não pôde fazer o Ragnarok. E aí, mas que bom que ela sobreviveu ao Ragnarok, até que é onde a gente sabe. Então, Naquele mundo ela tá viva ali, né? talvez seria esse Porque momento. Asgard também não existia mais, né? Ah, exatamente. Então, vai saber, né? E ali era Asgard, né? Aí, Então, mais uns pontinhos de interrogação aí para Asgard pode voltar, não pode voltar. Conforme o roteiro quiser. Conforme o roteiro quiser. piada ali, acredito que seja porque o personagem dela no Blind Spot é de cabelo curto, né? Pode ser, pode ser. Ela diz, a grande treta dos dois é porque ele cortou um pedaço do cabelo dela e ela foi tirar satisfação, né? Essa é uma coisa muito quinta série, né? Os deuses de Asgard, eles realmente têm tempo. Eles têm muito tempo para ficar brincando. Mas foi muito Mas foi bom. legal, foi uma cena bacana e o Mobius tem o seu momento na série, né? Porque ele descobre o que aconteceu, ele pega o time pad lá da Ravonna e faz ali, e aí ele vai atrás do Loki, entende, traz ele do looping temporal, volta pra TVA, a Sylvie volta com a outra caçadora junto, que já sabe de tudo. E aí vem o grande momento da série, né? Que, aliás, logo no início do episódio já dão um grande vislumbre pra gente ficar ligadinho no episódio, é que quando a Ravonna entra e conhece, finalmente a gente vislumbra os Guardiões do Tempo, né? E eles realmente vão ser julgados ou subjugados por esses grandiosos Guardiões do Tempo. Eu acho muito legal isso, né? Muito bom. Porque é aquela coisa de formar uma entidade, formar uma coisa que é super poderosa, mas que é um deus de barro, né? Sim, foi muito bom. Primeiro vislumbre, assim, só a parte deles nas sombras, assim, com os olhos abertos, Silhueta, né? preta, assim, tudo vermelho, os detalhes de tipo um neon vermelho, assim, dá um choque. Ah, eles vão aparecer mais, então eles existem de verdade. É. Eles existem da forma deles. E aí, no final, então,
a Loki e o Loki, a Loki, a Sylvie e o Loki, Laufeyson, estão encaminhados pelo elevador dourado lá, que é, se tu for pensar nos detalhes do elevador, ele tem ampulhetas desenhadas, né? Bem bacana. Sim, e volta e meia apareceram as cabeças deles, né, em outros cenários, né? E de novo, muito parecidos com o Kang, afinal, o Kang is the new Mephisto. E aí a gente sabe que realmente pode rolar um negócio assim, porque descobrimos que era um robô. Os Guardiões do Tempo eram um robô muito podre, né? Caiu com uma primeira facada. Eram deuses de barro mesmo. Eram uma coisa formulada por alguém que a gente ainda não sabe, né? Mas Ravonna deve fazer o favor de contar pra gente no próximo episódio. Mephisto! Afinal, então sabemos que no próximo capítulo teremos essa resposta, ou parte dela. Afinal, Sylvie pegou, pegou a Ravonna, né? Pegou ela. E ela é a que pode desmembrar e elucidar o que que eram esses Guardiões do Tempo, o que que é a TVA. Afinal, eles tinham realmente, apesar dos Guardiões do Tempo serem deuses de barro, digamos assim, eles realmente alteravam as realidades. Eles faziam um trabalho de costura muito interessante ali, de manter a linha sagrada do tempo, né? E quem faz isso? Essa é a interrogação que todo mundo vai dizer que é o Kang, né, Dé? Kang não é. Acho que não é a hora dele. Espero que apareça, porque é um personagem que eu gosto bastante, mas acho que ainda não é a hora dele. Acho que foi a Sylvie que falou uma coisa muito interessante, que o tempo precisa. O tempo precisa do caos, uma coisa assim. Então, provavelmente é isso que teremos no final, né? Que todas as linhas alteradas explodir as linhas temporais em e não teremos uma linha mais sagrada. E de repente essa história aqui da Ravonna lá, que está controlando, de repente é ela que está controlando o tempo, ou ela provavelmente se reporta a alguém ainda, né, que a gente ainda não sabe quem é, ou ela de repente assumiu esse papel de ser a dona da autoridade temporal, né, mas provavelmente vai explodir tudo no final, né, estamos de olho, estamos de olho. Estamos de olho. Temos mais 2 episódios para que isso seja resolvido, né? E para aquele grande problemão, como eu já venho falando nos episódios anteriores, que eu imagino que a série vai terminar com um grande problema para o mundo Marvel. Eu já tô achando que sim, que vai rolar Kang, porque me parece bem plausível. Ele é um personagem que pode mexer esse tipo de figura, esse tipo de narrativa que eles estão apontando. Tu acha que vai ter alguma relação com WandaVision? Talvez. Não, acho que não. Não, acho que não vai ter. Mas eu queria. Nexus, né? Tem a relação Nexus, elementos Nexus, variantes, né? Temos essa colocação. Falaram em caos, né? Falaram em multiverso, multiverso da loucura lá no primeiro episódio. O que é certo é que todas vão estar ligadas com o Homem-Aranha Sem Caminho para Casa e com o Doutor Estranho, que são os próximos filmes depois do Shang-Chi, né? Acho que tudo vai ir para esse lado aí. Mas o que eu queria falar ali pode ser meio polêmico, assim, mas o Loki uma hora ele fala para se arrependendo, assim, já de passar várias vezes no looping com a Sif ali. Ele falou lá, tá bom, Sif, eu sou um cara ruim, eu sou narcisista, ele fala, até uma coisa meio Sim, sim. sem nexo, porque narcisista é uma palavra que vem da época do Narciso, lá como é? Que o cara que caiu no lago lá, né? Que ficava se olhando e que era tão belo. Acho que essa é a explicação, É né? o cara que sempre se admirava, né? Então, que foi na Terra, isso. E como é que um deus de Asgard sabia dessa palavra? Não faz muito sentido, mas tudo bem. Ah, mas qual é o problema? Qual é o problema? Ué, Enfim, ele fala isso, e daí também depois o Mobius fala isso. E aí, num papo da Sylvie do Mobius com o Loki, ele deixa no ar assim que ele estava se apaixonando pela Sylvie. Então, porque ele se sim. ama, né? E ela era ele, né? Então tem uma conotação assim, né? Que ele estava se apaixonando por ela, porque ela era muito parecida com ele, ou, na verdade ela era ele, né? Então São, ficou são 2 chips, né, nessa série que se formaram, né? O Loki com a Loki, principalmente a partir desse episódio, que realmente tem uns momentos muito afetuosos, digamos assim, ou quase isso, né? E também tem o momento do próprio Mobius com a Ravonna, né?
Ficou no ar ali também. Ah, vamos tomar. Aquele diálogo deles ficou muito assim, olha, tá rolando um negócio aí. Eles tinham uma intimidade acima da média, né? A gente resolveu a trama aí, mais difícil de todos os tempos. Agora, vamos tomar só um whiskinho? Ah, né? Não, né? Uhum. Ele Não, não. não. Vambora, vambora. Só não rolou porque ele tava com o ímpeto de descobrir o que tava rolando por baixo dos panos ali que não tinham entregado para ele. Então, mas, né, encaminhamos esse review agora para o final com essas pseudo-teorias que a gente largou aqui e com uma cena pós-créditos, afinal, né? A Marvel tem que ter pós-crédito. Vários outros Locks. Isso aí. E aí entregam o que vinha sendo falado na internet, que o ator Richard Grant, que tá em Ascensão Skywalker, em Gosford Park, ele faz vários papéis assim meio secundário, mas ele é um ator britânico, assim, ele tem propriedade para ser um papel importante, né? E ele, então ele está lá vestido de Loki clássico, né? Com aquela roupa que o Jack Kirby desenhava nos quadrinhos da Marvel no início, né? Nas primeiras histórias do Thor. E também temos mais três Thor. Um Thor negro com um martelo. Esse não tô lembrado de se já apareceu em algum momento. Um Thor menino, que é um que é Thor recente, que aparece nos quadrinhos. O visual tá igual aos quadrinhos, assim, se tu for pesquisar ali, a característica dele tá perfeita. E um Thor lagarto, que eu também não tô lembrado de hoje, mas provavelmente é daquela série do Thor sapo. Thor Sapo, Loki Jacaré, essas coisas todas aí que a Marvel nos proporciona, né? E o Richard Grant, ele tem uma fisionomia muito parecida com a do Loki clássico, né? Se tu pegar uma arte ali do Jack Kirby, ou mesmo do Alex Ross, né? Aquelas artes Ah, sim. fodas do Alex Ross, Olha só, vai ver que é um pouco a fisionomia dele, né? até o boneco aqui parecido. Exato, exato. É esse aí, cara. Pegaram o cara perfeito aí pro papel. Então, no próximo episódio, só faltam dois, vamos saber aí o que nos espera, né? Se é reino quântico, se é Kang, se não é reino quântico, se é multiverso mesmo, se é magia. Não sabemos. Isso que é legal. Só sabemos que não sabemos nada. Então, você já deixa o seu like aqui, assina o canal, deixa seu comentário, deixa sua teoria, porque na semana que vem a gente volta aqui para comentar o quinto, penúltimo episódio de Loki, essa série aí, que para mim já é uma das mais legais aí da Marvel. Antes do final, vou dizer: Loki, Falcão e WandaVision. E a nota? E a nota pro episódio? Vou dar uma nota 4. Vou dar como eu falei, eu não posso me desdizer o que eu disse no outro, que eu gostei mais do episódio anterior. Eu olhei novamente e gostei mais do episódio anterior, apesar desse ter muitos pontos críticos para a série e atuações incríveis, né? E fora essas participações que foram legais também, eu vou dar 3,8. 3,8 aí, pertinho da nota 4. E é interessante que tu gostou mais do episódio que ninguém mais gostou. Justamente, eu tenho um episódio que do Agents of Shield, que é o episódio que eu mais gosto, que não tem nada a ver com a história do contexto, assim, que é um episódio que a Elizabeth Henstridge vai parar num outro planeta e é só ela no outro planeta, assim. É muito Ah, é verdade, eu lembro. Eu bom. lembro. Eu gosto desses episódios atemporais. Temporais. Então, deixe seu like, assina o canal, acione o sininho, porque voltaremos na semana que vem com mais treta de Loki. Então, você sabe, siga a Vigília nas redes sociais, porque a Vigília não para.